Obra A Falência, de 1981, de Júlia Lopes de Almeida. Bom, A Falência foi uma obra de 1981 inserida no contexto da República da Espada. A República da Espada foi um período no Brasil compreendido entre 1889 a 1894 e caracterizou um período de governo dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esses marechais caracterizaram um governo de ditadura militar republicana no Brasil. Essa obra vai retratar a emancipação feminina, uma linguagem objetiva e antirromântica, uma linguagem clara, objetiva, antirromântica, uma obra alinhada com o realismo, realizando crítica social, e alinhada com o naturalismo, com as características, com as nuances deterministas e expressionistas. Vai tratar de 3 temas: o papel social da mulher, adultério e crise financeira. E essa falência, ao decorrer do vídeo nós vamos ver que a falência tem uma certa ambiguidade, eu diria, porque a falência moral, que é a primordial nessa obra, e tem a falência financeira, mas a falência, a obra em si, foca muito mais na falência moral do que na falência financeira. A personagem central é a Camila, uma personagem fútil, não é modelo de mulher romântica, por isso que é uma obra antirromântica. A Camila passa por um lento processo de autopercepção, uma epifania. E a Camila é a esposa de Teodoro. Bom, o Teodoro, que é o marido da Camila, ele é um português que ganhou muito dinheiro trabalhando na exportação do café, visto que a gente está aqui no contexto da República da Espada. Então, o Teodoro, marido da Camila, ele ganhou muito dinheiro. Ele era um português que veio aqui para o Brasil e ganhou muito dinheiro trabalhando na exportação do café. E por ganância, ambição e falta de conhecimento, ele perdeu tudo. Ele fale. Então, tem uma falência financeira. E como que acontece essa falência dele? Bom, ele vai fazer um super investimento em uma bolsa de valores, basicamente, e aí ele contrata um pessoal lá para ajudar ele nisso. Só que o pessoal que ele contrata para ajudá-lo, os investidores, digamos assim, que vão ajudar ele a investir fazer uma ação, né, comprar uma ação, ele investe todo o dinheiro que ele tinha, todas as reservas, tudinho que ele tinha naquela ação. E acaba acontecendo o quê? O pessoal que ele tinha contratado para ajudá-lo nesse investimento eram ladrões. E aí esses ladrões, eles pegam toda a fortuna do Teodoro, que é o marido da Camila. Então o Teodoro, ele é roubado. Só que o que acontece? Por ganância, por ambição dele, por falta de conhecimento, ele aposta todo o dinheiro dele em um investimento e acaba falindo. O Teodoro, ele só sabia se relacionar com os membros da família, com os filhos e com a esposa Camila, por dinheiro. Então, não existia nenhuma relação de afeto. Era só assim, sei lá, para os filhos, né? No caso dos filhos, tem o filho mais velho dele que só sabia se relacionar com o pai por meio do dinheiro. Então era assim, pai, eu preciso de tal coisa, me dá tal dinheiro que eu vou precisar pagar isso, me dá tal dinheiro que eu quero aquilo. Então a relação era muito
precária, uma relação afetuosa muito precária entre esses membros da família. Quando o Teodoro perdeu suas riquezas, perdeu tudo que ele tinha de dinheiro, ele fica perdido e comete suicídio. No testamento do Teodoro, ele deixa uma grana muito boa para Noca. Quem era Noca? É uma outra personagem dessa obra, que é a empregada. Aí, essa Noca vai ensinar como a família deve se virar depois que o Teodoro morre e fale, né? Então, assim, eles tinham tudo do bom e do melhor. Eles eram muito, mas muito ricos mesmo. E agora eles simplesmente perdem tudo de uma só vez. E aí a Noca, que é a empregada, vai ajudar a família a se reajustar nesse plano social, nesse plano econômico. Ela vai ensinar eles a trabalharem. E aí o que acontece? Dentro desse contexto todo, o filho mais velho se casa com uma mulher muito rica. E aí ele leva as irmãs gêmeas dele para irem morar com ele. Por quê? As relações afetuosas da família eram muito precárias, óbvio. Só que o irmão mais velho se relacionava muito bem com as irmãs gêmeas, com as gêmeas lá, as irmãs dele, né? Então ele fala assim: mãe, eu vou levar as gêmeas pra virem morar comigo. Agora eu tô estabilizado financeiramente, eu casei, né, e tudo mais. E aí então ele leva as gêmeas pra morar com ele. A mãe ainda fica perdidaça. E o filho dela fala: ah, mãe, tem um detalhe, antes de eu falar o que o filho dela vai virar pra ela e dizer. Como as relações dessa família eram extremamente parcas, precárias, não tinham nenhum afeto construído e envolto nessa família, o que acontece? O Teodoro, ele só casou, né? Lembrando que Teodoro é o marido da Camila, que é a personagem central. O Teodoro só casou com a Camila. Ele precisava de dinheiro? Não. Ele era um intelectual, né? Ele era muito rico e tudo mais. E na época, na sociedade da época, era mal visto um homem todo intelectual e rico andar sem uma parceira. Então ele só casa por conta dos preceitos morais da época. O Teodoro só casa com a Camila pelos preceitos morais, pelos julgamentos morais da época. Mas ele não casa por amor ou porque ele gostou dela. Ele só casa porque ele tem que casar de acordo com o que a sociedade dita. Então, o que acontece? A Camila, ela não gosta do Teodoro, mas ela se casa com ele também, porque ele já estava precisando de uma esposa. E ela não trabalhava, ela não tinha riquezas. Então ela fala: esse homem é rico, então tudo bem, vamos casar. Meio que uma relação mutualística. Mas enfim. E aí o que acontece? Eles não casam por amor. Então o Teodoro acaba traindo muitas vezes durante a obra Falência. Ele trai muito a Camila. E a Camila vai começar a fazer o quê? Ela não tem nada para fazer dentro de casa. Eles têm empregada. Os filhos, né, vão para a escola, tem a vida deles. Então o que ela faz? Ela acaba tendo um amante também. Então o Teodoro trai e ela também trai. E aí ela é amante, ela é enamorada do doutor Gervásio. O doutor Gervásio, na obra A Falência, representa a aristocracia da sociedade. Ele é admirado, inclusive, pelo marido da Camila. É uma contradição, assim, né? Porque o doutor Gervásio, que é o amante da Camila, é admirado pelo marido da Camila, que ele ainda não sabe que ela tá traindo ele. E o doutor Gervásio, ele é casado com outra pessoa. E mesmo assim, ele é amante da Camila, que também é casada com o Teodoro. Então, é uma confusão só. Enfim, depois, então, que o Teodoro morre, acontece toda aquela trama lá, que ele perde as riquezas, ele comete suicídio.
E aí a família se vê sem riquezas, aí o filho mais velho que casa com uma mulher rica, consegue se estabilizar na vida, leva as irmãs dele para morar junto com ele, e a mãe das crianças, que é a Camila, ainda continua perdida, porque ela fala, eu tinha essa vida, uma vidinha assim, e agora tiraram tudo de mim. E aí o que acontece? O filho mais velho dela vira para ela e fala, mãe, o que a senhora, já que o Teodoro morreu, o pai morreu, então o que a senhora acha de se casar com o seu amante, com o Dr. Gervásio? Porque agora o caminho está livre para a senhora. Aí ela chega no Dr. Gervásio e fala, o que você acha, né, da gente casar e tudo mais? Aí o Dr. Gervásio vira para ela e fala, então, sabe como é que é? Não vai dar para eu casar com você porque eu sou casado. Então, o que acontece? A Camila, ela chega num estágio em que ela não tem outras opções, ela fica exatamente sem nada na vida dela. Então o livro vai terminar com a Camila indo procurar emprego e percebendo que deve ser dona da própria vida, porque não tem ninguém com quem contar.